Fala galera, quem fala com vocês aqui é o Arthur Sendra, vocês estão no seu Artflix, o melhor podcast da sua semana, e hoje a gente vai estar aqui com o Gustavo. Isso aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês no Artflix Podcast, o podcast da sua semana, e nós teremos hoje a presença do nosso querido produtor cultural, Jean Cândido Brasileiro, que também é editor, produtor cultural e dramaturgo. Muito bem-vindo, Jean. Vou contar aqui com você. Fala, Gustavo. Obrigado, querido, pela presença, tá? Obrigado pelo convite. A gente queria bater um papo contigo, assim, sobre a questão da editora e todos os seus trabalhos artísticos. Eu sei que você começa, né, tem essa base do teatro. Já te vi em cena, inclusive. Já vi você arrasando no teatro. Então, acho que essa sua formação toda de produtor cultural, de editor, ela tem uma carga teatral já da dramaturgia que se misturou com a literatura, já imagino. Então eu queria saber desse seu começo, da sua ligação com as artes, seja como ator, produtor, do seu início nessa vida. Eu acho interessante, eu comecei a usar muito o termo produtor cultural, porque a gente não usa um termo aqui no Brasil que se chama teatrista. Tem um filósofo de teatro argentino que se chama Jorge Dubat, e ele diz que na América Latina nós não podemos falar que somos ator ou diretor ou dramaturgo, nós somos na América Latina teatristas. Porque uma vez que você trabalha com teatro, você não é uma coisa só no teatro. Né, assim, você faz teatro também, né? Você sabe disso, assim, ninguém que vai fazer um espetáculo só entra em cena, né? A gente se maquia, a gente monta o cenário, a gente produz, a gente vai atrás de patrocínio. Então, é nesse sentido que eu faço questão de frisar que antes de qualquer coisa eu sou um produtor cultural, né? Porque eu trabalho com isso. E a minha vida realmente começa dessa forma. Eu faço teatro desde os 13 anos, depois fiz a formação profissional, né, tanto técnica como superior, né, aqui no Rio, e trabalhando sempre com isso. E acaba que as portas vão se abrindo para outras coisas, né? Eu sou multi-interessado. Então, quando eu começo a fazer teatro, eu já começo a ver que eu queria também escrever. Então, eu já começo a escrever também. Acho que eu quero dirigir alguma coisa também. Eu já começo a dirigir. Quero fazer a produção e acaba fazendo um pouco de tudo, e isso influencia muito no meu trabalho até hoje, né? Tem tudo que eu faço, eu devo, em primeiro lugar, ao teatro, porque foi o berço de qualquer coisa que eu faça hoje profissionalmente. Isso sem dúvida. Maravilha. E imagino que, então, que isso na sua editora, isso fique bem aparente. Sim. Né? Você tem a editora Cândido. Sim. Né? Chama de Edições Cândido. Edições Cândido. E sei que ela é mais voltada para a literatura, para um trabalho teatral também, né? Do teatrista. E acho que essa sua editora, ela tem um início muito importante com as artes cênicas, né? Um começo com essa ligação forte com as artes cênicas, mas hoje ela faz de tudo, né? Ela publica vários temas, são temas diversos, né? Sim. A gente, dentro do mercado editorial, né? As editoras, elas se dividem em algumas categorias. A maioria das editoras a gente chama de obras gerais, que são as editoras que publicam, de fato, qualquer segmento. Algumas com alguns focos, principalmente se você é uma editora independente, como é o caso da minha. Eu estou no mercado com a editora há 9 anos, a gente fez 9 anos agora em março, e, de fato, nós começamos publicando muita dramaturgia, então publicamos Suzano Nascimento com a Dona Zaninha, publicamos Álamo Facó, né, Uma Mãe, que foi uma peça de grande sucesso do Álamo. Então, a dramaturgia, ela entra como um dos carros-chefes da editora, mas a literatura, a ficção, a poesia é parte bem importante do catálogo da editora. E até hoje a gente, né, continua fazendo isso, não só a dramaturgia, mas estudos de teatro, a parte mais teórica, isso é bem forte. Então, o teatro, quando eu abro a editora, em 2016, eu também abro para ser um espaço para publicar dramaturgia. Foi o meu primeiro ímpeto, né, assim, com abrir a editora.
Isso não tá aqui, mas assim, já como essa questão da editora e tal, como é que funciona? Você não tem a menor ideia de como é que isso funciona na prática, mas você com a editora, como é que funciona o esquema de você receber os autores, a entrega dos livros para vocês pegarem, fazer No caso da editora, ela publica, né? Como é que funcionaria? Tem alguma burocracia? Quais são os graus de dificuldade? Como é que isso chega não sei se estão me fazendo entender, mas como é que chega do escritor, no caso, até chegar na parte da divulgação do livro? Sim. Assim, a grosso modo, o fluxo do trabalho, né, de um livro é basicamente o autor mandar o livro para a editora, e isso de alguma forma, né? Se o autor manda o livro para a editora, para que a editora possa avaliar se aquele material está pronto para ser publicado, ou pelo menos tem um potencial para ser publicado, e a editora vai então fazer todo o processo de produção desse livro, né? Preparação do texto, que envolve sim a leitura crítica do texto, as sugestões de modificações do texto, porque um texto não chega pronto, a não ser que você seja o Guimarães Rosa, né? Nenhum texto chega pronto. O cara, ele não chega já lá com o livro ali, te entrega e pede para você botar na loja. Não, e muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Assim, de que a editora... Eu sempre falo assim, olha, se você não quer a minha opinião, é melhor você pegar o seu livro e ir para a gráfica direto, porque o trabalho do editor é justamente cuidar do seu livro. Né? Então, escolher a melhor capa de acordo com o que o mercado está pedindo, porque também não é qualquer capa. A capa que foi usada 10 anos atrás não pode ser usada hoje mais, né? Porque as coisas mudam. Então, esse é um dos processos, né? Quando o autor procura a editora. Mas acontece também da editora procurar o autor. Nós publicamos, no ano, né, lançamos em dezembro o livro do Evandro Manchini, que é ator, diretor de cinema, que é um cara incrível, que faz um podcast não, ele tem no TikTok, no Instagram, um perfil dele que fala sobre HIV. Né? Então, o Evandro é um cara que já vive com HIV há 10 anos, ele começou a falar abertamente disso, e no ano passado, então, eu chamei ele para uma reunião, falei, cara, vamos fazer um livro disso. E ele, eu já estava pensando, mas não estava ainda organizado, então bora. Então, aí partiu da editora a proposta para que ele fizesse o livro, e a gente lançou, de fato, em dezembro esse livro. Então, os dois caminhos acontecem, né? Então, esse é o processo mais... Vamos falar um processo mais burocrático, sim, mas que também envolve criação, porque o editor precisa pensar no assunto que está acontecendo, no que é interessante, ou se você fala alguma coisa interessante, mas aquilo ainda não está num livro, vamos transformar isso em livro. Então, tem esse processo. Falando um pouco do que você falou, né, assim, de como o teatro e de como meu processo de produtor cultural também influencia. O livro não é só o livro. A partir do momento que o livro está lançado, não é só isso. O livro, ele é só mais uma mídia de difusão de conhecimento e de conteúdo. Né? Eu falo que o livro, ele é um podcast escrito. Né? Ele é um conteúdo. E a editora, ela é principalmente produtora de conteúdo. Então, o livro está publicado, agora a gente precisa difundir o livro como? Tudo mudou. A forma de comunicar mudou. Não é colocar uma nota. Não existe nem o prosa e verso mais no Globo para você falar que o livro foi lançado. Não tem mais isso. Não tem. Então, você tem que criar evento, você tem que criar um bate-papo, você tem que estimular o autor a participar de eventos, a falar. De certa forma, quando você promove esses eventos, eu acho que é uma coisa, assim, falando em termos mais humanos, assim, acho que deve ser uma coisa muito mais interessante, né? Porque você faz ali o contato com a galera para despertar o interesse, a curiosidade na galera, para que eles, de certa maneira, além de terem acesso ao livro, eles tenham acesso ao escritor ou à editora. Exato, exatamente. A Bienal do Livro, por exemplo, é um exemplo. A Bienal do Livro, ela dá essa possibilidade, embora que a Bienal tenha um caráter mais
midiático, no Sim. sentido que é para você pegar autógrafo, tirar mais foto, pop, né? essa É mais parte pop. também. tem mais... Mas você tem uma flip, as peças literárias, que dá a possibilidade de você ir de fato para escutar o que os autores estão falando. Tem as palestras. As palestras, né? Os lançamentos. Hoje você não vê mais um lançamento de livro que não tenha um bate-papo atrelado. Antigamente era mais raro isso. Mas o bate-papo nas livrarias, que acontece muito, não só em livrarias, mas em centros culturais, porque também o lançamento do livro ele já Atravessa, faz isso acontece direto, em todo tá lugar. sempre... Sim, então porque o livro ele é mais uma forma de você difundir conteúdo. Então, sim, a parte do trabalho, claro que fazer o livro é muito legal, mas esse momento em que você vê como é a recepção do livro, a recepção daquele assunto por parte do público, é muito maravilhoso. E você, então, é o cara que também olha para um assunto, ou para um tema, para uma pessoa, uma persona, e identificar isso aqui dá um livro. Sim. Da mesma forma que alguém, um cineasta, fala, isso aí dá um filme, isso dá um livro. Sim. Você faz também, ou já fez, ou pensa em fazer adaptações, cinema, literatura, ou até, né, com a sua experiência em cinema também, fazer o contrário, pegar um livro, quero transformar isso em audiovisual. Sim. Eu tenho uma peça que a gente acabou não estreando, mas que era até um solo, que é de uma autora argentina, que se chama Liliana Herr, e ela escreveu um livro chamado Hamlet e Hamlet, que era o encontro do fantasma de Hamlet chamando o fantasma do pai para prestar contas para ele. Falou, olha, tô morto, a minha vida foi essa merda porque eu fui me envolver numa vingança que não era minha, era um problema seu, e você me colocou nisso. Então é um livro contemporâneo que fala desse encontro. É muito interessante. E aí é um romance, escrito em forma de poesia, uma prosa poética, mas eu peguei esse material e transformei isso em teatro, né? Então, a literatura, ao longo do tempo, ela sempre foi uma fonte inesgotável. Ela é uma fonte inesgotável para tudo, né? Se a gente for pensar que existem artistas plásticos que já se inspiraram em obras literárias, como o contrário também, né? Exato. Então, a literatura, ela te dá infinitas possibilidades. Eu tenho uma peça que eu escrevi que eu tenho vontade de transformar em audiovisual, né? Que é uma comédia, o Esse Homem. Foi Esse Homem que você assistiu? Eu assisti. Foi essa, né? Foi essa, que foi no Teatro Dulcina. No Dulcina, eu vi, isso. Eu assisti. O Esse Homem é uma peça que eu acho que tem muito potencial para ser um filme de comédia, sem a menor pretensão de que seja um filme. E tem muitas referências, Sim. né? Tem referências mexicanas também, né? Tem a referência da telenovela. Da telenovela. Que é um tema que você domina também, Sim. que eu soube. Sim. Você tem, inclusive, um blog, um canal, um TikTok? Eu hoje participo de um podcast chamado Noveleira Mesmo, que é a Samita Nunes, que é uma amiga de longa data, que é atriz também. E eu participo com ela falando sobre novela. Mas eu tive, há alguns anos atrás, o Teledossier, que é um site que tratava de dramaturgia, de crítica. Éramos 15 colaboradores e era eu e o Rafael Tupinambá que fazíamos a edição do blog. Isso do site. Isso tudo começou porque quando Vale Tudo foi reprisada no Canal Viva em 2010, o site do Canal Viva não tinha informações. Então eu criei um blog, está no ar até hoje, inclusive, e eu fui acompanhando a novela, falando tudo sobre a novela. Desde da parte de dramaturgia mesmo, da criação, das influências que a novela recebeu, resgatando matérias de jornal, falando sobre moda, figurino, tudo que tinha a ver com a construção da novela, eu escrevia e isso acabou se transformando no site. Então, assim... Você já tinha, então, bom, claro, um conhecimento total da novela. Sim. Né? E já tinha porque imagino que a primeira vez que passou, falando assim, sem contar em idades também, né? Eu lembro de muitos flashes e passagens da minha mãe assistindo. Sim. E as cenas marcantes estão na minha cabeça, nunca saiu. Tipo, não como essa maionese, Sim. mas
Isso aí, e a morte da Odete Roitman, assim, Claro. são vários momentos em que eu tenho essa memória viva. Quando reprisou depois, ou em algum momento na internet, eu assisti, né? Eu vi tudo, que eu não tinha a experiência total quando criança. Mas aí você já tinha um domínio, passou no Canal Viva, você na reprise, e você publicou sobre a novela. Sim, né? Eu fui acompanhando ao longo dos meses, né, da novela, falando, ia acontecendo alguma coisa, e cara, é muito legal, né, porque a telenovela brasileira, né, principalmente, ela é formada por grandes autores de teatro, né, assim, a base da telenovela brasileira, ela vem do Dias Gomes, vem da Janete Claire, que já era casada com o Dias, mas que já era uma escritora de radionovela, que já tinha um trabalho. Você tem, assim, diretores como Jean Francesco Guarnieri, que dirigiu novela, você tem Milton Gonçalves, Braulio Pedrosa, né? Então, tem uma equipe ali do início da televisão... De teatristas, exatamente. Então, o que a novela... E o Gilberto Braga, que era um cineasta frustrado, porque ele queria, na verdade, era ser cineasta, não um novelista. Então, assim, o cara leva pra novela referências políticas. Tem uma cena da Odete Roitman, de 88, que ela fala que ganhou um anel do Gaddafi, que era um ditador do Egito. Então, sabe? Só que fala assim... Fala-se muito passando. Fala-se um passando que se você não tiver ligado... E as referências do cinema do Mordomo, né? Do Eugênio. O Eugênio. A novela é baseada em 5 filmes diferentes, né? Assim, as histórias são filmes... Qual aquele principal que tem eu tava pesquisando esses dias, a filha que enriquece... Sim, Mildred Pierce. Isso, que é citado, eles falam... Sim, que é Alma e Suplício, que é um filme com a Joan Crawford. Que inclusive tem uma cena que foi totalmente Ctrl-C, Ctrl-V na novela. A cena da Maria de Fátima caindo da escada do Teatro Municipal para poder abortar é de um filme chamado Amar Foi Minha Ruína, que é um filme dos anos 40, que a mulher tá grávida e ela fica com tanto ciúme do marido, porque o marido tá curtindo aquela gravidez, que é exatamente aquela cena e de maneira proposital, tem que estar ali porque faz parte de toda essa construção. Exatamente. Eu vi muito isso nas novelas do Silvio de Abreu também. Total. Com essas referências máximas ao cinema, e você vê até a época em que ele retrata. E tem na Rainha da Sucata, tem uma época do cinema. Sim. Na Deus nos acuda, ele já faz outras referências mais da comédia e tal. Sim. E tem a parte também, né, que eu sou apaixonado pela parte da investigação, dos crimes, né? Os filmes do Hitchcock e da Agatha Christie. A peça que eu fiz, Quem Matou Laura Fausto, foi totalmente baseada no universo. Foi inspirado nas telenovelas, no Quem Matou, especialmente, mais ainda no Silvio de Abreu, e a Agatha Christie. Então foi uma junção dos dois universos, a literatura e a dramaturgia, né? E é o que você falou, a dramaturgia nacional é isso, é o cinema, é a telenovela, estão unidos ali, estão caminhando juntos. Agora, antes de voltar, queria saber um pouquinho, já que você falou da novela, estou curioso para você, o que você está achando, está assistindo, está acompanhando agora o remake? É difícil, né? É difícil responder. É difícil porque Vale Tudo, especificamente, é uma novela que desperta muita paixão. É talvez a maior telenovela brasileira. Assim, ela é um dos casos raros em que tudo funciona. Para você é a melhor que você viu até hoje? Para mim é a melhor. Assim, é claro que não é a única, mas em termos de produção, de texto, de direção, de elenco, ela é a melhor. É uma novela... Tem um termo muito, né, que a gente fala de novela, que é a barriga. Que toda novela tem uma barriga. Que é algum momento que a história não caminha. Vale Tudo tem 7 capítulos de barriga só. É aquilo... Que é uma barriguinha que é quase no final da novela. Que é muito pouco. Mas a novela é muito redonda. Tudo funciona. É um momento, desses raros momentos em que tudo converge. Então, assim, fazer o remake disso é muito arriscado, porque a novela desperta muitas paixões. Eu acho que o elenco tem grandes acertos. O Matheus Nachtergaele tá uma coisa incrível. Incrível, nossa. A Belize tá incrível, a Karine, a Thaís Araújo, a Thaís como Raquel, encabeçando esse elenco. Para mim, a escolha mais acertada é a Raquel perfeita. E não vou falar mal de ninguém. Assim, acho que outros atores vão ter muita dificuldade porque
são personagens muito emblemáticos. Acho que a Maria de Fátima é uma personagem muito emblemática, de uma atriz muito importante, que é a Glória Pires, e que é uma responsabilidade muito grande. E que a Bela Campos, está dando uma outra leitura para essa personagem. Eu acho que o que acaba acontecendo é isso. A novela, o remake, ela não vai ser uma reprodução fiel. Sim. Embora tenha começado... que eu assisti até agora, muito fiel, as cenas estão muito... imagino que depois isso vai dar uma desprendida, não sei, pode ser que siga... Tem uma diferença entre remake e uma remasterização, né? Um remake, sim, ela é refeito do zero. É uma releitura, mas assim, por enquanto tem cenas que são... o texto é praticamente o mesmo. Sim. Vendo e revendo agora... Mas eu acredito que pela resposta e pela personalidade desse personagem... isso vai acabar indo para um outro caminho de alguns, Sim. né? E eu acho muito válido fazer remakes, porque para mim, na minha concepção, é uma forma de você homenagear o original. Nunca vamos fazer aqui porque vai superar. Não tem essa ideia. Como. A questão é... Imagina, alguém quer fazer um remake da sua obra, porque a sua obra foi importantíssima para a dramaturgia nacional, e agora você está vendo como seria isso atualmente, imaginando como seriam esses personagens em situações atuais. Sim. Então eu acho que, na minha ideia, o remake ele só tem a somar ao original, deixar o original ainda mais importante e icônico. Eu sei que muitas pessoas se opõem, falam, não quero... Eu acho que é uma forma de você trazer à tona de volta o Vale Tudo, a novela e toda aquela época, Sim. com uma repaginada atual. Então, assim, dependendo do universo da novela, não posso opinar, mas assim, no cinema, no filme, tem alguns remakes ali que são uma afronta com a obra original. que não deram certo, digamos. Mas a ideia, pelo menos, não foi... desrespeito. Mas olha só, para alguns fãs vai ser, mas para outros... Porque, por exemplo, tem uma... Aí já indo para outro... Depois a gente volta aqui, tá? Porque o papo, né? Tem que ter um podcast só pra falar de novela aqui. A gente falar de novela. Porque senão se perde. Vai. Mas esse aí a gente pensa o seguinte, tem uma legião de fãs, né? Então, tudo que for feito de Batman, seja continuação, remake, vai ter público. E, assim, o universo nunca vai estar igualzinho. Tem umas diferenças essas diferenças vão desagradar uma parte. Não é assim, não era pra ser assim, no original era assim. No original, e aí já muda porque não era nem filme, era revista em quadrinho. E aí você já pensa que vai ter um monte de diferença, mas sempre vai ter um público que vai assistir, vai acompanhar, mesmo que seja para reclamar, mas vai estar lá vendo tudo, não sei o quê. Então acho que a gente, né, no Brasil, ter remakes, eu acho importante para mostrar que aquilo ali teve é tão valioso a ponto de quererem trabalhar aqueles personagens. Que não ficou no esquecimento, que era trazer de volta à tona. Exato, né? E aí tira no esquecimento, justamente, em vez de a pessoa falar, não, mas isso aí é uma afronta à obra. Cara, mas é uma forma de muitas pessoas conhecerem o que aconteceu lá atrás. Mas se você não mostra isso para gerações atuais, talvez muitos nem ficassem sabendo que nos anos 80 a gente teve essa novela que marcou a época, que parou o país. E eu tenho acompanhado muito o Threads e tem algumas pessoas que falam, que escrevem assim... Mas já teve essa novela? Então isso é um sinal de que sim, existe um público novo. Porque era uma outra geração, né? Outra época. Era uma outra época. É claro que a novela tá lá no Globoplay, já teve reprise. Mas vamos pensar em remakes, assim. E vocês falaram de uma coisa agora que me deu também um outro insight. A gente já teve remakes importantes. Mulheres de Areia, A Viagem, que são remakes também, que foram remakes de grande sucesso. A diferença que eu acho, que no caso de um filme, por exemplo, Disque M para Matar. Cara, você tem que ter muito culhão para fazer um remake de um filme do Hitchcock, que era, inclusive, um diretor extremamente obsessivo com a sua direção. Né? Ele tinha tudo milimetricamente pensado. Então, você fazer um remake de Disque M para Matar, você tem que ter... Você deve se olhar no espelho e falar assim, eu sou... foda, né? Tem que se garantir muito. E não deu certo, né? Óbvio, não ia dar certo. Mas, no caso de Vale Tudo, eu considero também que é uma novela tão redonda que o remake também ele é muito difícil justamente por causa disso. Porque uma novela como Tititi, por exemplo, que a Maria Adelaide fez também, e que foi um sucesso, foi um grande sucesso nos 80 e foi um grande sucesso o remake. Mas...
não era a novela, não era a Tempestade Perfeita. Era uma mistura, não era? Era uma mistura, era Tititi com Plumas e Paetês. Da mesma forma que Mulheres de Areia era Mulheres de Areia com Espantalho, que eram 2 novelas também. Então, vai se misturando as histórias. Então, eu acho que sim, o remake ele é importante para apresentar essa história para novas gerações, como foi feito com Pantanal. O cinema... Essa eu vi, por exemplo, agora, uma em, sei lá... É porque, assim... E que foi muito boa. Só comentando, porque você sabe que Gustavo, a gente brinca assim, é porque eu não sou muito um fã muito assíduo das novelas, eu sou mais, tipo, do cinema, das séries e tudo mais. Contudo, todavia, tiveram pouquíssimas que eu assisti. A do Pantanal, por exemplo, o remake, eu assisti. Pô, eu fiquei viciado nessa novela. Era a nível de, tipo, eu cancelar tudo que eu tava fazendo pra poder ir lá. Então você aprovou o remake, embora você não sei se você viu. Mas a original eu não vi. A original também tem parte. isso. A original não tá em catálogo nenhum. E o remake de filme também ele é complicado, ainda mais de grandes sucessos, porque é muito fácil de você ter acesso ao original. Mas, ó, foi uma coisa... E aí é realmente uma visão do leigo para com duas pessoas que acompanham, que vivem sim o universo das novelas, tá? Se eu tiver falando uma coisa muito, muito absurda... A gente manda você sair da sala. Pode corrigir total. Assim, o que a novela do Pantanal eles trouxeram com o enredo, a história, é uma parada que prende, porque você tem, tem vários momentos de conflitos, momentos de ação, não fica naquela coisa muito, muito dramática, muito maçante, muito cansativa, sabe? Eu acho que, assim, pro meu gosto pessoal, quando você entra muito no drama ele é muito pesado, acho que meio que afasta um pouco e tende a ser um pouco cansativo. O caso do Pantanal, eles conseguiram fazer de uma maneira, tem uma questão de vingança, tem toda aquela parte também da transformação dela na onça, né, da Juma. Pantanal é uma novela masculina, né, Arthur? Então faz sentido que como faz um certo sentido. Eu acho que o Arthur tá vendo pouca novela. Ele tá achando que as novelas são assim, bobas. Não tá sabendo que as novelas são... Poxa, quando você começar, você não vai parar mais, vamos querer fazer podcast. Mas tem que ter ação, tem que ter coisa acontecendo. Mas tem muita ação. Não falta ação em novela? Poxa, você tá o quê? Tá sabendo? Olha, a gente tem que voltar a falar desse tema aqui com o Jean, que ele é especialista, assim. Você concluiu alguma coisa sobre o remake que você estava falando aí? Acho que... Não, era só isso mesmo, de como que os acessos, né, eles vão se alteram, então... Você acha válido fazer um remake? Eu acho válido fazer o remake, eu tô, assim, assistindo, acompanhando esse remake e acompanhando até com boa vontade, então agora eu acho que é esperar e ver o que acontece. Tô gostando, tô achando legal. legal. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta, assim, justamente para vocês, assíduos da novela, porque o meu olhar vai ser sempre de fora, nunca vai ser um olhar com propriedade para falar sobre nada, mas eu acompanho os resultados nas mídias. Houve uma novela, não vou saber, não me pergunte o nome, porque eu não vou saber qual é. A gente sabe, fala. Mas, onde tava um tempo atrás, estavam se surgindo uma tendência, acho que agora se deu uma acalmada, porque criticaram tanto, que era o que acontecia. A Globo, né, galera, queria pegar muitos influenciadores digitais com X quantidade de seguidores para colocar isso na novela. Tipo assim, então eu sei que, embora eu tenha feito um período de teatro, eu gosto muito do teatro, acho tudo muito maneiro, muito, muito, assim... Infelizmente eu tive que sair por causa da pandemia, foi uma outra época, eles queriam transformar a aula de um curso de teatro, onde demanda você ter ali um contato físico, uma coisa presencial ali numa coisa virtual online, e aí para mim não funciona, aí é como se eu estivesse pagando para fazer cinema de novo, entendeu? Sim. Mas assim, efetivamente... Tava rolando essa onda de colocar influenciadores. O que vocês pensam sobre isso? Porque, a meu ver, não faz o menor sentido, né? É só uma pessoa com números, só que o fato da pessoa ter 2 milhões de seguidores não necessariamente tem a bagagem, não tem a experiência, não tem o conhecimento de um ator, de uma atriz e por aí vai. A Débora Seco, não sei se você viu esse podcast que a Débora Seco participou, eu acho que não sei se foi com a blogueirinha, mas a Débora Seco falou uma coisa muito interessante. A internet ela é muito ilusória, né?
Então, assim, fulano de tal tem 2 milhões de seguidores, né? E aí a Débora Seco falou, ok, agora compara esses... quantos milhões de habitantes tem no Rio de Janeiro? 6 milhões. O Rio de Janeiro é uma cidade com 6 milhões de habitantes. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Um seguidor com 2 milhões de seguidores, né? Um influenciador com 2 milhões de seguidores, o que ele é? Ele é uma pessoa que praticamente ele tem metade de Niterói só nas redes dele, né? Que são 4 milhões de habitantes. Aí a Débora Seco falou assim, a diferença entre um ator uma atriz como eu, que sou conhecida por 200 milhões de brasileiros, e uma pessoa que tem 2 milhões de seguidores, é justamente essa. Existe uma bolha que conhece. A grande burrice da direção da Globo de querer colocar, que eu não acho um problema você colocar a Jade Picon para fazer a novela, não é isso. Essa novela, só que eu não Foi Travessia. Um problema não é colocar a Jade Picon, é colocar a Jade Picon como protagonista de uma novela por causa do número de seguidores que ela tem. Só que na televisão, seja na TV, no cinema ou no teatro, a gente sabe que as pessoas vão atrás de quem elas conhecem. Eu não vou assistir o Esse Homem é Meu. As pessoas vão porque, assim, a gente tem aí um número X de amigos e acaba levando um público e acaba levando. Ok, mas sustenta ali um mês de temporada. Agora, quando você vê uma peça do Fagundes, ela vai esgotar. Porque as pessoas conhecem o Fagundes. E não vou fazer o delusional falando que, o teatro, porque as pessoas... Não, as pessoas elas vão assistir porque elas já conhecem o trabalho do Fagundes. Gente, o teatro não é barato. Não é barato como nada. Então, a pessoa fala, eu vou ver a peça do Fagundes. A peça do Fagundes. Eu vou ver a peça da Suzana Vieira. Eu não estou falando só desses, não. Porque eu estou falando dos globais. Estou falando de outros. A gente também tem pessoas, tem grupos conhecidos. O Grupo Galpão. Não, vou ver o Grupo Galpão. A nova do Galpão. A nova do Galpão. Novela também é assim. As pessoas não vão assistir, vou assistir a novela nova da Jade Picon. Não. Ninguém nem sabe quem é Jade Picon. As pessoas vão... A Dona Alzira do Acre, ela vai querer ver a novela porque tem a Alessandra Negrini, tem a Giovanna Antonelli, entendeu? Então, assim, você querer colocar essas pessoas no lugar de atores e de artistas que já tem um trabalho consolidado, uma bagagem, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Porque você não vai atrair o público novo e vai afastar o público tradicional. Sim. Então, sobre outro público, é outro formato. E são pessoas que vão assistir a Jade na novela. Essas pessoas vão assistir a Jade em outra situação. Sim. A novela já é um outro público. Sim. E não que ela não possa fazer, mas a questão é o público que não acompanha como imaginavam que ia acompanhar, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, da mesma maneira, agora o Gustavo vai saber, que já é do universo que eu já sou mais fã. Da mesma maneira, como eu também acho errado, né? Eu não vou falar que nunca deveria, mas eu acho que, assim, é desnecessário e ninguém pediu e ninguém pede. Assim, da mesma maneira como a gente teve desenhos animados aí, não sei se você viu, aquele Enrolados, você já viu esse desenho? Que é a animação, Enrolados, sim. Isso. Então, pegaram, colocaram o Luciano Huck para fazer a voz dublar o personagem ali, quando, você tem milhares de dubladores profissionais que estão dedicados só para aquilo, que trabalham só com aquilo, e ninguém pediu o Luciano Huck para fazer a dublagem de nada. Né? É uma visão, a gente está falando não aqui... Não esculachando o Luciano Huck, mas é a situação como é colocada. É desnecessário, entendeu? É uma situação, que é uma visão que bate de frente, né? A visão artística com a visão empresarial. Sim. Que muitas vezes elas vão para o mesmo objetivo e caminham juntas e dão certo. Mas tem horas que a visão empresarial, ela não entende a visão artística e não entende, não quer seguir, e não adianta o argumento artístico que você use, ou de formação. Onde está o dinheiro, né? Quem vai tomar a decisão do dinheiro vai falar, não, mas eu quero comprar isso aqui. Então, se eu quero comprar a presença do Luciano Huck, e eu vou comprar isso aqui porque eu quero que isso me dê um lucro X. Então, aí já entra no campo da empresa.
da visão empresarial. Essa presença do personagem, né, do ator ou do apresentador X, ela vai trazer, ou o cara imagina que vai trazer um lucro. E há quem defenda que sim, que esse lucro existe, outras já falam que não é bem assim, que já houve aí caso que a pessoa jogou alto e não deu o retorno esperado. E isso ainda fica num campo que a gente não consegue ter uma conclusão. Será que dá certo mesmo chamar uma pessoa que isso acaba funcionando... É uma jogada de marketing. Isso acaba funcionando muito na animação, né, Gus? Você entende mais, porque em outros segmentos, o cinema não, mas a animação funciona porque também os próprios estúdios americanos fazem isso, né? Eles fazem o filme... Esse é um dos argumentos. Porque lá fizeram também. Sim. Então, assim, porque chamaram um cara que não é ator para fazer a voz principal lá, então aqui a gente vai fazer... Quem seria a Oprah do Brasil? Então vamos chamar essa daqui que seria... Vamos botar a Hebe para fazer o... Em alguns casos deu muito certo. Tipo, eu acho que o Bussunda fazer o Shrek é uma das coisas mais... Não, aí casou, aí deu certo. Olha, mas então, deu certo e depois quem fez foi o Mauro Ramos, né? Sim. Que fez de um jeito assim ficou que... muito parecido. Tem a questão não é nem parecido, eu acho que não. Embora tenha gente que diga que mas eu acho que não. Mas é uma personalidade... Mas o Bussunda, se eu não me engano, ele era um ator. Sim, ele tinha, né? Ou ele não era só... Começou como humorista, mas era um ator e jornalista. Então, mas ali ele tinha a interpretação dele pro Shrek, que combinou muito, exatamente. Ele tinha o time, o feeling, até pelo próprio Cacete do Planeta, né? Sim. Agora, embora tenha visto a do Shrek, a voz do Mauro Ramos, ela combina, na minha visão, mais com as caras e bocas do Shrek. As nuances, porque aí detalhes, mesmo o ator é outra linguagem. É outra linguagem, exatamente. É outro veículo. Saber... É aquilo ali, né? A gente sabia que era o Bussunda fazendo ali. E no Mauro Ramos era o Shrek. Sim. Era o Shrek falando em português, do Brasil. Sim. E então, tem as duas linguagens. A questão é quem você vai colocar e qual é o seu objetivo. E aí tem várias situações, né? Já teve muito... Quando o mercado entende que precisa se aliar ao artístico, funciona. Quando o mercado pasteuriza o artístico, é fatal. Não dá certo. Não dá certo. Porque aquilo pode até dar certo pelos primeiros 5 minutos, mas aquilo não vai se sustentar. Não se sustenta. Agora, vou trazer para o seu mundo mais editorial, porque você, ao mesmo tempo, é o cara de frente da empresa. Sim. E tem a visão artística. Então, você entra em conflito consigo mesmo. Isso aqui eu queria muito publicar, mas acho que agora, pro que eu preciso, não vai dar o retorno esperado. Ou então, isso aqui não é tão legal, eu não sei se eu gostaria de ler, mas vai ter um público e eu vou vender. Como é que é esse pensamento para você? No início, eu era mais... como é que eu vou falar? Eu era mais viajando. Eu viajava mais no início. Eu era mais romântico. Hoje, depois de quase 10 anos de editora, eu não sou mais romântico. Não dá. Porque aí você vê, na hora que você vai fazer a conta, né, na ponta do lápis, você percebe que nem tudo que você gosta vai ser vendável. Infelizmente. A vida é essa. Não tem jeito. Então, assim, tem livros, tem textos, tem coisas, tem pessoas super interessantes, porque é todo um conjunto. Eu tenho um escritor com quem eu geralmente trabalho, ele publica poucas vezes, mas eu sei que eu só publico ele porque ele é muito bom, porque não vai ser um sucesso de vendas, porque ele não tem outros atrativos. Ele não é uma pessoa que participa ativamente de grupos de outros escritores, que vai frequentemente em eventos, que aparece. Então, assim, tem determinadas coisas que hoje, como alguém do mercado, eu sou obrigado a dizer, olha, esse livro é bom, mas ele não vai vender porque você não conhece pessoas.
Por mais que eu tente colocar o livro numa resenha da 451, por mais que eu tente encaixar em algum projeto, em alguma feira... Como é que você consegue, por exemplo, passar essa peneira, esse filtro, assim? Como é que você consegue meio que ver, o que vende, o que não vende, o que dá certo, o que não dá? Às vezes é no susto. É aposta ou é tipo, sei lá, Às algum vezes tipo de pesquisa de mercado? Não, tem uma pesquisa, tem hype? pesquisa de mercado, tem tendências que a gente acaba conhecendo. Uhum. Às vezes é aposta. E às vezes são apostas que eu vou de olho fechado e rezo. Eu falo, seja o que Deus quiser. E funciona, outras vezes não, e aí eu engulo o sapo e é isso aí. Mas pelo menos eu publiquei porque eu quis. Ninguém me obrigou. Eu, assim, os 3 últimos livros que nós publicamos no final do ano, que foram apostas da editora, felizmente eu acertei. Assim, foram livros que funcionaram. A gente estou indo até para Brasília, para Salvador, para lançar um livro de um escritor, um jornalista de São Paulo, que deu muito certo. Então, às vezes acontece. Mas... Cara, às vezes até quando a gente está falando de teatro também, eu não sei, eu sempre tive uma visão que mesclava muito o romântico, porque é uma característica minha, mas eu também sempre falei para meus colegas, quando a gente montava alguma coisa, eu falei, gente, olha só, um mês de temporada, se não funcionar, parte para outra. Desce o pano, guarda cenário, reforma a figurina e cria outra coisa, porque... a gente não é herdeiro para ficar eternamente, vamos tentar mais uma. Não, tem que ter uma visão, tem que ter um olhar um pouco mais apurado das coisas, porque algumas vezes as pessoas podem realmente não gostar daquilo que você está apresentando, do que você está entregando. Isso acontece, é da vida, então... tem que ter um pouco de discernimento. Tem que se permitir mudar daí para frente e fazer uma outra coisa, apresentar outras coisas. Outros projetos, pensar outras coisas, mudar o caminho. Se for uma peça, mudar a dramaturgia. Ou Esse Homem é Meu, da primeira temporada para a segunda temporada, eu alterei o final, porque não funcionou. O teatro dá essa liberdade, né? É uma obra aberta também, sempre. Né? Dá para mudar. Então, esses caminhos, a gente tem que estar atento a eles, porque já dizia o advogado do diabo, o meu pecado favorito é a vaidade. Sim. Então, assim, porque a vaidade é aquilo que destrói o teu caminho. Eu pergunto isso porque... de novo, eu nunca tive contato assim, próximo com uma editora especificamente, né? E assim, eu imagino que deva ser, para você estudar, o que eu vou colocar ali para vender, o que a galera realmente quer consumir ou não quer consumir, entendeu? Tipo assim, sei lá, às vezes tem, vamos supor, alguma coisa muito específica que vai ser vendido só para aquela bolha, só para aquele nicho. Né? Às vezes, lançam um livro, um título que você consegue atingir a grande massa, tem aquele grande boom, assim. Né? Isso na editora, você acha que é mais fácil trabalhar com a bolha ou com a grande massa, assim? Com a bolha. Sempre com a bolha? No caso, eu sou uma editora independente, né? Eu não sou uma companhia das letras, que tem 20 selos, que foi comprada pela Penguin. Eu não sou uma Record, que tem mais 20 selos e que compra um título em Frankfurt por 1 milhão. Né? Então, assim, um título por 1 milhão. Eu tenho um lastro para publicar 10, 12 livros por ano. A Companhia das Letras lança 40 por mês. Então, assim, são coisas muito diferentes. A companhia, ou a Record, ela pode errar em 45% do que ela publica, porque ela vai acertar em 55% e ainda vai conseguir que o livro seja premiado num Jabuti. Então, eu não posso errar.
E se eu erro, eu tenho que ir para casa e chorar no chuveiro, porque assim, é um trabalho de meses perdido. Porque tem isso, um livro, quando ele é lançado efetivamente, eu trabalhei, né, assim, eu, editora, trabalhei 6 meses naquele livro. Então, são 6 meses perdidos. E é dinheiro. É dinheiro. Você vive numa aposta constante, né? É uma aposta constante. Como, cara, a gente vai ensaiar um espetáculo, você ensaia 6, 7 meses. Sem saber no que vai dar, né? Sem saber nem se você vai ter, de fato, um patrocínio, se aquilo vai acontecer, então... E você mesmo com essa ideia e já com a experiência do teatrista, você apostou, sabendo que... Eu batendo na mesa. Você apostou alto, sabendo que o brasileiro, né, o seu público, ele não tem uma média, digamos, um número bom assim de leitores. A gente não está com uma média boa de leitores. E esse número tem declinado. Sim. Está decaindo. Tem trouxe aqui, né, da Rafa Comunicações, um dado importante. Rafa Comunicações. O levantamento Retratos da Leitura no Brasil, divulgado pelo portal G1 em 2024, aponta que houve uma perda de 7 milhões de leitores em 4 anos. 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte do livro nos 3 meses anteriores à pesquisa. Considerando livros inteiros, o percentual cai para 27%. E com esse declínio vertiginoso de leitores, de um modo geral, o que te motivou a criar? Essa é a melhor pergunta. É justamente a gente quer saber, da onde vem essa sua força para saber, mesmo com essas dificuldades, o que te mantém falando, não, eu vou apostar porque eu sei que vai dar pé, porque eu acredito, enfim, o que você... Viu como eu sou romântico? Não tem como... Você pode minimizar o romantismo, mas não pode... Tem claro uma base de um romantismo, sim, e de uma crença de que algum legado a gente tem que deixar para o mundo. Porque se a gente for só se basear pelos números, a verdade é que eu já teria fechado as portas e ido prestar concurso para o Banco do Brasil. Né? Então, assim... não que eu desaprove e que eu desconsidere em algum momento fazer isso, mas eu acho que eu penso muito no legado, né? Assim, do que eu vou deixar de legado. Então, a editora é uma forma disso. Mas é claro que um editor como eu não faz só isso, né? Não é o meu único trabalho. Eu faço diversas outras coisas, né? Eu estou fazendo um mestrado porque eu penso que dar aula é um plano, né? Ser professor é um plano. Eu tenho a editora, eu tenho meus trabalhos de produção cultural, então tem muitas frentes que eu acabo trabalhando e que é isso aí, vamos em frente. Mas tem uma base de romantismo. Eu estou lembrando de quando eu fui abrir a editora e eu estava fazendo uma oficina da Ana Kifuri. E aí fui encontrar com um amigo meu nessa oficina e virei para ele, falei, Léo, então, eu tô abrindo uma editora. E aí ele, uma editora? Eu falei, né, Léo, eu preciso de um plano B. Aí ele virou para mim, muito cinicamente, falou assim, você tá precisando de um plano C agora, né? Muito bom. Se o seu plano A e seu plano B são esses, tá o plano ferrado. B já que... Seu plano B já tá, ó. Já tá pensando aí do alfabeto. Mas eu acho que é incrível você ter mesmo com esses dados alarmantes, assim. Eu falo também, enquanto professor, de saber o quão difícil é inspirar nossos alunos, né, nossos mais jovens, a embarcar, né, num livro, numa literatura, serem leitores, e acho que isso é um legado meu também, eu sinto como um legado, porque quando a gente vê a resposta positiva e sabe que influenciou sim, que tem gente lendo por sua causa, que tem alunos que estão lendo não só porque vai cair na prova, mas porque estão se interessando, porque a gente se percebe, né? Então, eu vejo, embora que os números não mintam, mas eu vejo também jovens interessados. E aí, já fazendo um gancho para essa próxima ideia aqui,
a literatura para os jovens, ou seja, ou infantil ou infanto-juvenil, eu tenho observado um movimento muito grande, que eu não via há um tempo atrás, de histórias e de sagas que chamam a atenção, que levam, assim, muitos jovens a lotarem, por exemplo, a Bienal, outros eventos. Então, assim, na minha visão, né, assim, tenho visto, assim, muitos jovens aparecerem no mercado para a leitura. Como você percebe isso na sua editora com relação aos jovens? Quais são os lançamentos? O que você tem planejado para eles? Depois eu tinha um gancho que eu queria colocar acrescentar nessa questão do incentivo aos jovens à leitura. Acho que vai acabar servindo para os dois, na realidade. Mas deixa ele falar e depois eu... Até que na editora a gente não tem um forte, né, na literatura juvenil. A gente já chegou a publicar livros infantis, mas é uma literatura muito específica. Então, em algum momento eu descontinuei o selo infantil, porque acho que tem pessoas que fazem isso de forma muito mais competente, que não era a minha especialidade, e que eu não consegui trazer um editor específico para poder cuidar disso. Mas é engraçado, né? Porque eu vejo esses números e analisando esses números, se a gente for olhar a classe social que menos tem consumido livro, é a classe A. A classe A é uma das responsáveis pela queda dos números de vendas dos livros. A classe A é a que menos lê. E aí, não é à toa, né? A elite do atraso mesmo, né? Porque a classe B, C e D lê, mas ainda considera o livro muito caro. Porque, óbvio, né? No momento de crise econômica, você escolher entre o que você vai pagar a conta de luz e comprar um livro, é óbvio, você vai pagar a conta de luz. Embora que eu sempre diga que, se você come uma pizza no seu final de semana, você acaba pagando mais caro do que um livro. Que você lê, que você poderia comprar um livro por mês, é o que você gasta um final de semana numa pizza. Tudo bem. Agora, o que eu tenho visto muito primeiro, uma diversificação muito grande da literatura juvenil, de mais temas, de mais possibilidades. E outra, um tema que me é muito caro, o boom da literatura LGBT, que é uma literatura que por muito tempo foi desconsiderada, e que hoje nós temos grandes autores, como por exemplo Pedro Ruas, que na pré-venda esgota toda a tiragem preparada para o livro. É uma tiragem de uma editora grande, que acho que ele é da editora seguinte, que é a editora da Editora Globo. Então, assim, quando você olha um Pedro Ruas, quando você olha o próprio Felipe Cabral, que é nosso companheiro aqui do Rio, e que tem aí uma gama de fãs que vão para a Bienal, né? O próprio Juan Julián, que também tem o seu número de fãs. Isso me dá uma esperança, porque o leitor que está lendo um Pedro Ruas hoje, ou a leitora que está lendo um Pedro Ruas hoje, se ele continuar nesse caminho, ele vai continuar lendo, vai continuar comprando, vai continuar procurando o livro. O que talvez falta a gente entender é que o livro de papel não é o único meio de se comprar um livro, de se ler um livro. Nós temos o e-book. Nós deveríamos estar investindo em bibliotecas, né? Então, as bibliotecas, mesmo a Biblioteca Parque, ela não tem um grande investimento, como a gente vê na Europa. Na Europa, em cada bairro, você tem a biblioteca e que funciona muito bem, na França, especificamente. Então, eu penso que deveriam existir mais projetos mais abrangentes de estímulo à leitura e de estímulo ao livro, porque interesse há. Eu não vejo como falta de interesse. Não acho que seja esse o problema. Eu vejo como um problema, sim, de crise econômica. Eu vejo como um problema, sim, da rede social. A rede social, ela rouba muito do tempo da leitura, mas eu também vejo como um erro de estratégia nos programas de estímulo à leitura. Em programas que são feitos à moda antiga, até hoje.
Só que os jovens, né, a população mudou. A forma de se comunicar, a forma de leitura consumir mudou. conteúdo mudou também. A forma de consumir conteúdo mudou. Então, nós precisamos encontrar formas novas de... Atualizações, né? Atualizações. Eu vejo isso muito na necessidade de área escolar, né? É claro que é um desafio imenso para os professores, você sempre tentar estimular e se adequar e se repaginar diante das novas informações e as redes sociais e tudo, e as mídias. Mas eu entendo, eu concordo que existe assim, falta um planejamento, falta uma ação mais efetiva nesse sentido de como estimular. Mas, por outro lado, fica cada vez mais difícil encontrar um caminho quando você tem essas distrações cada vez mais fortes, e não só as crianças, nós, né, todos os adultos, pessoas mais velhas, que nos distraímos assim absurdamente, né, nos últimos anos com as telas e com todas as informações, o excesso de informações, um excesso de leitura, né, de coisas para se ler, não só de literatura, mas outros meios de comunicação. É muita informação. Sim. E isso é um desafio enorme. Até para a gente, até para quem está envolvido, né? Manter, por exemplo, um ritmo de leitura, ou a gente quer ler aquela quantidade de livros que não deu tempo de ler. A gente mesmo fala o tempo todo de tempo. Os professores falam, eu quero ler mais, quero ler. E é uma quantidade de informações que só é uma expansão, né, de progressão geométrica. É muito difícil. Que ideia, assim, você planeja ou pensa, isso aqui tem que mudar nesse ponto, a gente pode melhorar isso aqui? Explodir todos os celulares, para começar, né? Jogar tudo na Baía de Guanabara. A solução é essa, jogar fora o celular. A gente voltar a usar o dumb, né? O telefone, aquele Nokia velhinho. Cara, não é muito difícil achar uma solução, porque o mundo muda na velocidade de um cometa. As políticas públicas e as formas de entendimento da educação, elas mudam como um transatlântico afundando. Né? Então, assim, 300 graus a bombordo, né? Enquanto que o mundo está assim, ó, né? Tá a 1000. Então, não é fácil, de fato, mas também, assim, tem que ajudar, né? Porque, PNBE tá parado há 2 anos, né? Agora, o PNLD também tá parado desde 2022. Agora que tá comprando o PNLD de 2022. Para quem não sabe, é o Programa Nacional do Livro Didático e do livro da Biblioteca Escolar, né? Então, assim, as políticas públicas também podiam dar uma ajudinha ali, né? Então, tem uma dificuldade, sim, própria do mundo. Acho que uma criança de 3, 4 anos me incomoda profundamente os pais estarem no restaurante e a criança grudada no tablet ou no celular. Eu penso que, assim, é um problema cultural que vai gerar muitos problemas pra gente. Já tá gerando. Já tá gerando e a gente vai começar a ver mais ainda, né? Nos próximos anos, porque a geração Z com o uso de tecnologia, eu tava vendo, eu não vou me aprofundar muito se não tivesse saído um pouco do assunto, mas saiu agora, eu ainda não vi não, eu quis, antes de assistir a série, eu parar para poder ver os casos, né? Adolescência. Tem vídeos, canais no YouTube, geralmente são canais que falam sobre, com temática criminal e tudo mais. Eles abordam exatamente meio que tá nessa série, eu ainda não vi, mas assim, eu quero primeiro sugar bastante conteúdo disso para quando eu for ver a série, eu já estar meio anestesiado, entendeu? Sim. Enfim, só pra não sim, não uma coisa básica, uma coisa muito básica. Acabou agora a temporada do White Lotus, né? Então, o White Lotus tem aquela família rica lá do Tim, que eles são obrigados a guardar os celulares e tablets. Não sei se vocês assistiram a temporada. Eu tava querendo ver, mas não... Eles são obrigados a guardar os tablets e celulares porque o hotel em que eles estão pede que as pessoas se desconectem.
E é uma família completamente disfuncional. Uma família, né? A esposa que fica só à base de lorazepam, do remédio. O outro que só pensa em trabalho. O garoto que só pensa em sexo. O outro que está no mundo da lua. E a menina que quer virar monge. Então, assim, é uma família completamente disfuncional. E aí guarda-se o celular. E aí, a trama, né? O desenvolvimento desses personagens, ele só começa a acontecer porque eles não têm acesso aos celulares. Eles, então, têm a possibilidade de encarar a própria sombra. De encarar as próprias questões. Isso não fica assim, não é uma coisa evidente, não tá ali moralizado dessa forma. É um detalhe. Mas que no final, né, você vê ali no último episódio que eles estão, de fato, conectados de outra forma. É uma coisa muito metafórica, é óbvio, mas a maneira com que a gente tem lidado com a tecnologia, ela não é legal. Acho que é o Sociedade do Espetáculo, não vou lembrar o nome, mas enfim. Acho que foi Adorno que falou. Quanto mais meios de comunicação nós temos, menos comunicar a gente vai conseguir. Então, quanto mais formas de se comunicar, menos possibilidade a gente vai ter. É aquele excesso absurdo que a gente não consegue manejar, lidar, porque a gente começa a receber informações, chega num limite em que a gente não consegue mais efetivar a comunicação. A gente está recebendo, não consegue devolver. Né? Vocês lembram da revista Época? Isso daí é um episódio que eu vou depois chamar uma pessoa, a gente vai abordar, esse episódio vai ser interessante, vai render bastante coisa. A revista Época, ela... Eu li a revista Época, assinava. Sim, a revista Época, ela nasce com a proposta de ser uma revista em que você lê as notícias de forma mais ágil. Rápido, mais objetiva. Mais objetiva, porque você tem a revista Veja, que tinham matérias enormes, você tinha a Isto É, que também tinha matérias enormes, entre outras revistas. E a Época, ela nasce no final dos anos 90, junto com a internet. É verdade. Então ela vem com essa ideia de que vamos ter... Prevendo, né, a situação de que tem que ser dinâmico, rápido. E aí o que isso acontece? Não se cria conteúdo crítico em 140 caracteres. Não dá. Não dá. Você não consegue acompanhar, né? Sim. Não tem como. Não dá. Agora, voltando àquela ideia que você mesmo colocou, eu posso criar ou oferecer a um nicho, a algumas pessoas, a alguns grupos, uma literatura que elas precisam, que é necessária, como a gente citou da LGBT, de você lançar e elas consumirem imediatamente. Então você lançou você tem o selo Candy, né? Candy, sim. O Candy, fala um pouco então, pra gente. Então, o selo Candy, eu tinha lançado o selo Candy com o intuito de lançar livros de temática mais erótica, mais picantes. Só que aí, no desenvolvimento do selo, foi justamente o momento em que eu comecei a querer trazer mais a temática LGBT para a editora. E aí, em vez de trabalhar com a questão erótica, eu mudei o foco do selo. Então, a gente criou o selo LGBT, que é um selo de literatura LGBT. A gente já publicou o Nicolás Colfer, que é um escritor argentino. Estamos fazendo a tradução de um outro livro, 2 livros dele ainda. A gente vai publicar um peruano chamado Juan Carlos... perdi o sobrenome do Juan. Que também é um livro muito legal. Estamos também publicando um romance histórico do Roberto Blatz, que é brasileiro, todos pelo selo Candy. E junto com o selo, eu criei a Casa Queer, que foi, né, que é ainda o primeiro espaço parceiro oficial da Flip totalmente voltado para a temática LGBT. Então, em 23 anos de Flip, foi o primeiro espaço totalmente dedicado à temática. Então, a gente fez 2023, a primeira edição da casa, em Paraty. Vamos fazer agora em 2025 a segunda edição.
Na primeira edição nós tivemos Renan Quinalha, tivemos Amara Moira, tivemos um elenco muito legal. Foram 60 pessoas debatendo temática LGBT. Esse ano vamos, né, ter mais provavelmente umas 60 pessoas, entre escritores, intelectuais, pessoas, advogados, falando de direitos humanos. Então, tudo isso nasce a partir do selo Candy. E esse selo, ele é para isso, ele é um espaço para publicar a literatura LGBT. Quando eu criei o selo, quando eu comecei a pensar no direcionamento do catálogo, uma coisa que eu pensei é que, assim, a literatura LGBT, ela tem tido muita força, mas ela ainda tem tido muita força dentro do Young Adult, que são os livros para jovens adultos, mais voltado para quem é da faixa de 18 até 25, 26 anos. Eu queria que fossem títulos não só de Young Adult. Então, eu queria outros títulos, né? Outras temáticas. Que, vou falar sério, outros países da América Latina estão correndo para a gente caminhar. A Argentina tem uma força muito grande nessa literatura. O Chile, apesar de ser um país mais conservador, tem uma força muito grande. E outros países também da América Latina têm publicado muito mais literatura LGBT do que a gente. Então, meu interesse foi esse. E junto com isso, a produção da Casa Queer, né, desse espaço. Você sentiu uma necessidade, imagino também, de uma questão do tipo, eu senti falta disso, sei lá, durante os tempos você mais novo, mais jovem, sentia falta de uma literatura mais representativa, que fosse mais inclusiva. Foi uma... A gente não cresceu vendo isso, né, Gus? A gente, seja na televisão, no cinema ou na literatura, quantos personagens, quantos livros ou quantos filmes que nós assistimos que os personagens ou não morriam de HIV, ou não morriam, né, não morriam por causa da AIDS, ou não morriam porque apanhavam, ou não eram obrigados a se esconder. A nossa representação, né, sempre foi uma representação falha. A gente cresceu aprendendo a mentir. A gente cresceu aprendendo a mentir que nós não éramos aquilo. Que nós não éramos, né, qualquer LGBT. Então, quando veio a pandemia, 2020, e eu trabalhei muito na pandemia, trabalhei muito durante a pandemia. E eu vendo, 700, 600, 700 mil pessoas morrendo, e eu vivo Manaus com aquele absurdo daqueles enterros, daquele cemitério que não cabia mais ninguém. O mundo todo, né? Mas o Brasil vivendo aquele absurdo que a gente viveu aqui, eu comecei a pensar, como eu espero que muita gente tenha feito, que caralhos eu tô fazendo, né? Da minha vida. O que eu tô deixando? E se eu morrer amanhã? Eu peguei Covid antes da vacina, felizmente eu tive, né, sintomas leves, mas eu entrei numa noia. Foram 15 dias, resolvendo tudo que eu tinha para resolver. Pagando conta pendente, deixando coisas escritas, organizando a minha vida. O meu marido deixou tudo escrito, senhas de banco, tudo, porque se a gente morrer, a gente tem que deixar as coisas organizadas, né? E aí, ok, passamos por isso. Mas nesse processo eu também entrei nessa de... que eu tô fazendo? Hoje todos nós, né, o pós-pandemia, nós somos sobreviventes, né? Somos sobreviventes e vou dizer, nós ainda estamos sentindo os efeitos psicológicos daquele período. Total. Estamos vivendo... Isso não acabou. Não acabou. Nós ainda estamos em estresse pós-traumático. Ainda estamos, apesar da gente achar que não, mas ainda estamos. A gente ainda está vendo agora os efeitos das crianças que não puderam frequentar a escola naquela época. Exato. Que não socializaram naquela época. Então, a gente está vivendo isso. E aí foi isso que aconteceu. Juntou essa história de eu querer ter um catálogo mais abrangente e também, o que eu quero deixar publicado,
né, dentro da editora, depois disso tudo. E aí essa temática ela foi uma maneira que eu encontrei. Externalizar esse seu legado, Exatamente. Deixar de alguma forma. Exatamente. E você também lançou o seu próprio, o seu livro, ou deixou ou você lançou, publicou no blog, alguma coisa assim, de texto seu, autoral, também na editora, ou foi? Não. Eu tenho um romance que está sendo desenvolvido para publicar. Eu publiquei a dramaturgia do Esse Homem. A dramaturgia eu vi. Uhum. A dramaturgia eu publiquei, já publiquei um livro de contos, mas eu estou trabalhando num romance para poder publicar. E eu espero até o final desse ano tá deixando ele pronto. Já sabe que já vai voltar aqui para apresentar o seu romance. Tem uma ponta que eu acho que ficou... Uma coisa que eu estava querendo levantar, que acho que é bem interessante a gente falar sobre. A gente está... Vamos tentar meio que direcionar já meio que para próximo da conclusão aqui. Uma coisa que entrando naquela questão também do incentivo dos jovens para com as crianças nas escolas e tudo, você incentivar, de que maneira você consegue incentivar os jovens a ler, né? Muito se ouve, e aí realmente é uma dúvida, talvez até o Gustavo ele vai falar, de repente se você quiser complementar também, que a gente entrando nessa geração Z, muito se fala do incentivo à literatura para os jovens, só que através de literatura, claro, o próprio Gustavo uma vez comentou que ele gosta muito de passar Dom Casmurro para as crianças, os jovens e tal. Na minha época, por exemplo, na escola, tinha uma série de livros, você certamente vai saber qual é, daquele Vagalume. Sim. Então, sempre passavam livros dessa coleção pra gente ler, né? E eu acho que, assim, eu não sei se esse incentivo, essa maneira de você fazer a criança ficar animada com a leitura, talvez seja através dessas leituras, ou será que de repente não é muito mais interessante, não traria muito mais no automático deixar que as crianças, os jovens, escolhem aquilo que elas sintam interesse, desperte interesse em ler um determinado tipo de coisa? Não sei se dá para ficar muito claro. Acho que as duas coisas. Por exemplo, só para complementar, por exemplo, o que será que é mais interessante? Uma criança, ela sentir a despertar a curiosidade de você ver o mundo mágico, o mundo diferente de Harry Potter, ou ele sentar para poder ler, por exemplo, Os Caravelhos do Diabo, por exemplo? Olha, eu acho que são épocas diferentes também, né? O Escaravelho já pode ser considerado um clássico. Mas, assim, o caso específico do Harry Potter, que nem é mais o caso hoje, né? É o caso do Harry Potter quando foi lançado também. O Harry Potter, ele, de fato, ele catalisou o interesse pela leitura dos jovens daquela época, né? Do final dos anos 90 aqui no Brasil. Então, crianças de 12 anos, 11, 12 anos, começaram a se interessar por leitura a partir da leitura do Harry Potter. Eu acho válido. A Raquel de Queiroz, ela dizia que achava um absurdo obrigar uma criança a ler algo só porque estava no programa, que a criança tinha que ler aquilo que ela estava interessada. O Dom Casmurro tem que ser apresentado, porque é um clássico brasileiro. Com essa vertente, assim. Mas assim, eu acho que as duas coisas têm que se complementar, porque também, se a criança for ler só aquilo que interessa a ela nunca vai chegar no Machado de Assis. Mas aí você não acha que, de repente, como é a questão do incentivo, ela pegando um tipo de leitura, às vezes não corre risco de ter um efeito ao contrário, de desincentivar ao invés de incentivar? Não, se você apresentar da maneira correta. O Dom Casmurro é um livro super interessante, é o nosso Otelo. Então, assim, acho que tudo é a forma com que você apresenta. E não tem só o Dom Casmurro, né? O Machado tem contos de fantasia que são incríveis. Aliás, ele tem muitos contos de terror. Tem outros aqui também, por exemplo, o Monteiro Lobato também. O Monteiro ele tem que ser contextualizado, porque ele tem tem algumas coisas que são problemáticas, mas Reinações de Narizinho é um livro delicioso de se ler. Então, assim, tudo tem que ser a forma com que você apresenta esse livro. Eu não apresentaria um Lima Barreto para um adolescente de 13 anos.
porque um Triste Fim de Policarpo Quaresma não é uma leitura simples. Mas como que você acha que seria a melhor maneira de você trabalhar com os dois? Tanto para a parte, vamos dizer, com aspas aqui, para a parte que talvez vá para uma coisa que seja mais interessante para a criança, quanto para o outro lado que é uma necessidade nacional, assim, vamos dizer, de se ter o contato com os clássicos e tal. Eu penso ainda que dá para você trabalhar das duas maneiras, de você articular bem um programa, de você criar, por exemplo, o espaço da aula de literatura e o espaço de um clube de leitura, por exemplo, em que a criança possa ler, né, aquilo que ela está interessada e discutir com os colegas, com a orientação de um professor, aquilo que ela está lendo. Então, acho que tem que complementar essas coisas. As duas e além coisas disso, acima disso, ou acima não, paralelamente, acho que a presença de todas as pessoas que acompanham a criança, a começar pela família, ela é fundamental, porque a gente pega a nossa própria experiência, né? Eu tive incentivos em casa da minha avó, do meu avô, eu tenho toda a referência que isso me levou para um caminho de chegar na escola e para o meu professor foi mais tranquilo. Ele já tinha recebido uma criança que iria entrar na atividade ali, claro que com uma boa orientação do professor, mas é uma coisa que também vem de casa, é um trabalho complementar. Todos, né? O professor, claro, mas assim, em casa é fundamental esse contato com o livro. A gente vê muitos jovens que já têm essa cultura na própria família, que tem contato com a literatura de uma forma ou de outra, qualquer. Aí eu não estou falando de literatura clássica, Turma da Mônica. Sim, qualquer. Um contato com a Turma da Mônica me levou, por exemplo, em grande parte a ter uma paixão pelo universo não só de história em quadrinho, mas querer ler outras coisas, ainda para uma idade ainda muito novo, querer me interessar para ver outras coisas. Então, é tudo uma formação de que parte, né? Como você está falando, tem família que não se importa muito com isso, vai dar o celular. O professor não é responsável pela criança, né? Lógico. O professor, ele é uma parte também importante, mas a coisa vem são os pais, não o professor. São os pais, a criança é um suporte, claro. É um complemento. Eu queria meio que complementar isso, essa parte do incentivo, a gente dá uma passada rapidinha lá de volta, onde a gente fala sobre a questão da geração Z, e com isso eu queria traçar também um paralelo da seguinte maneira. As crianças passam mais de 24 horas por dia sempre conectadas e tudo mais. Como é que seria uma estratégia, talvez, que você pense para atrair essas crianças, largarem um pouco o TikTok para começar a efetivamente ler seja um quadrinho, seja um livro, seja uma tirinha, whatever que seja. Em paralelo a isso, outra questão. É só porque como já está acabando, tem duas coisas... tem duas coisas que eu queria falar, ele como da parte da editora. Acho interessante. Por exemplo, essa questão é uma, e a outra questão de repente, como é que você pensa com relação à maneira de se trabalhar, de repente, um audiobook, por exemplo, dentro do mercado de consumidores de livros? Entendeu? Por exemplo, aí eu me coloco como exemplo nisso. O audiobook, para mim, foi uma coisa que deu muito certo. Porque eu tenho... Algumas pessoas falam que é preguiça, realmente quem não acompanha muito de perto não sabe, né? Mas assim como eu, existem várias pessoas que têm uma dificuldade muito grande de manter o foco, a concentração, você ficar preso ali na leitura. Eu, por exemplo, acabei que ao longo da vida eu me afastei simplesmente de livros porque era muito incômodo, assim. Eu tinha que parar para poder ficar lendo, aí daqui a pouco eu me perdia, só que ao invés de eu ter que voltar naquele pedaço, eu tinha que voltar tudo lá do começo para poder chegar no ponto. Então, essa questão de manter o foco na leitura, o audiobook foi um grande achado que conseguimos trazer de uma maneira um pouco diferente para esse mundo, assim, de consumir aquelas histórias e tudo. Sim. Né? Eu lembro sempre que quando eu era criança, tinha um determinado momento em que minha mãe falava: acabou televisão, chega.
limite é ato de amor. Então, definir horários, definir o horário de que o celular não vai ser mais usado, faz parte da educação e faz parte do papel dos pais. A escola agora, com a nova lei, está querendo cumprir esse papel, parte desse papel, de proibir o celular dentro da escola de aula, da sala de aula. Acho que tem um exagero, mas é necessário porque isso passou do limite. Então, assim, eu tô vendo muitos posts, assim, de 1 mês sem celular na escola, o Twitter escrito, né? A galera fazendo no mural, aquele negócio. Então, assim, acho que dar o limite de uso das telas, ele é importante, inclusive de quando a tela deve ser iniciada. Como voltando a falar daquela história da criança de 3, 4 anos usando o celular e o tablet. O audiobook ele ainda é muito incipiente no Brasil, mas é uma ferramenta muito importante. Tá começando a engatinhar agora, né? Cara, ela tá começando a engatinhar há 10 anos, mas ela ainda tá engatinhando. Já tem um bom tempo. Tem um bom tempo. Já audiobook era no CD, era... Sim, e aliás, nós temos uma tradição de audiobook, se a gente for pensar. O Pequeno Príncipe foi lido pelo Paulo Altran nos anos 60 e vendeu muito, né? E aí já combina o teatro com a literatura de uma forma assim brilhante. Total, né? Os disquinhos da Disney que a gente comprava quando era criança, né? Então, já era audiobook há muito tempo. Audiobook existe. Ele tá só mudando o formato e tá funcionando. O que o audiobook acabou sendo utilizado? Para quem tinha que ficar muito tempo no trânsito e que não tinha tempo de ler e ligava ali o audiobook. Geralmente são livros de não ficção, né? Como Ser Feliz em 10 Passos, né? Então, tem muito disso. Mas agora já tem livro. Não, sempre tem. Tem muitos. Então, eu acho o audiobook uma ferramenta fantástica que voltou a ter um crescimento, mas que ainda é muito incipiente, que pode ser melhor e que, de fato, ele ajuda nesse sentido. Ela quem não tem... também muito mais inclusiva também, né? Inclusiva também, né? Para quem não tem a capacidade de ler com os olhos e tal, então essa... Às vezes até tem, só que tem mais dificuldade com a questão do foco, né? De você conseguir centrar. Também. Uma coisa que as pessoas não veem a importância, por exemplo, do Kindle, né? Do e-book, para você ler. Ela é muito importante para pessoas acamadas. Para idosos que não tem força no braço para ficar carregando livro, né? O Kindle eu acho maravilhoso, embora eu leia pouco, confesso, deveria ler mais, mas acho maravilhoso. Só de você imaginar que você consegue colocar não sei quantos 1000 livros em uma caixinha desse tamanhozinho assim e levinho. Sim. E não incomoda a vista. Você não tava vendendo o seu? O meu eu vendi. Vendi. Joguei na roda, hein? Não, mas aí ele tá falando isso daí porque... Vendeu o Kindle dele. Não, mas aí ele tá fazendo a piadinha porque... Já que eu vou contar a história. Eu fui no cinema, eu vi um filme, não sei se você já ouviu falar, que é o filme O Macaco. O Macaco? O Stephen King, uma adaptação dele do Stephen King. Tá. Uma desgraça esse filme. O que acontece? Eu acho que foi feito aquela jogada de marketing que a gente estava falando antes. Eles quiseram fazer uma jogada de marketing para o filme O Macaco, onde somente nas sessões da UCI você teria a possibilidade de ganhar um Kindle se você fosse assistir especificamente o filme O Macaco. Eu falei com a minha namorada, eu falei, amor, eu vou ver esse filme daqui, porque, sou fanático por Kindle. Sou fanático por filme de terror e geralmente sempre que sai filme de terror no cinema eu tento ver todos os que dão, assim, mesmo que não seja uma merda, como foi esse caso. Aí quando chegou lá, entrei na sala, não sei o que, aí eu cheguei lá, tava duas pessoas, assim, meio representantes de alguma coisa ali no cinema, falando, e eu meio que já sem paciência, gente, essa pessoa tá no cinema, por que esse povo tá aqui em pé, aqui falando, senta pra ver a porra do filme, vai começar daqui a pouco. Eu num filme, hoje em dia, você consumir um filme no cinema é complicado, né? Aí... Sessões que são... Aí, enfim, eu sei que chegou lá, passou um momento, eu sentei ali na cadeira e o cara tá falando de um sorteio, não sei o quê. Aí diz a frase do cara foi, quem encontrar vai estar na cadeira onde a pessoa tá sentada. É numa fileira X.
Aí, beleza. você. Não custa nada. Eu vou levantar aqui, eu vou ver. Bianca, eu tava sozinho, tinha 2 cadeiras. Uma vazia aqui no meio e uma aqui do meu lado. Aí eu fui passar a mão aqui embaixo e o papel caiu na minha mão. Aí eu falei, porra, é isso aqui que é pra achar? Aí eu mostrei pro cara, ele achou ali alguma coisa ali e tal. Aí o cara, chamou pra tirar foto, lá, fazer a propaganda. E lá você ganhou o Kindle? Eu ganhei o Kindle, peguei o Kindle. E vendeu o Kindle, cara. Mas eu vendi. Não, mas olha só, aí eu vendi o Kindle porque eu já tenho um Kindle na minha casa. Inclusive, tem que trazer pra gente ver quantos livros tem. A capa do meu Kindle é a capa do Pequeno Príncipe. Aí, ó. Tá bom. Bom, você saiu bem. Não fazer sentido, vou ficar com 2 coisas, eu gosto pra quê? Tá. Hoje, atualmente, eu leio. A gente estava conversando outro dia. Só que eu gosto, eu me adaptei. Eu vou falar que eu gosto, mas me adaptei melhor para o quadrinho. Mas o quadrinho também é uma boa forma, né? De leitura. Inclusive, eu descobri uma leitura que, nas séries de humor, dizem que é uma leitura clássica. Que fizeram uma adaptação para os quadrinhos. Se é clássico ou não, você vai dizer melhor do que o Gustavo vai dizer que é. É o Senhor das Moscas. Senhor das Moscas, claro. Ele foi lançado uma versão em quadrinhos. Sim. Eu falei, cara, esse livro daqui eu vi na série. Casmurro em quadrinhos. Eu vou pegar e eu vou comprar pra ver qual é. Eu tenho o Dom Casmurro em quadrinhos. Tem o tô vendo? Pagador de Memórias Promessas. Póstumas, Brás Cubas. De repente, aquilo que a gente estava falando, de repente a maneira que você falou, a maneira como é introduzido, talvez dessa maneira, talvez fique um pouco mais atrativo. Também. A questão é essa, é como e quem deve fazer isso, né? Sim. Como eu falei, é um conjunto, né? É como ele estava dizendo, dá o celular para ver vídeo, qualquer coisa na mão da criança e não estimula a literatura nenhuma, muitas vezes. Sim. E a gente percebe, quando a gente recebe um aluno que chega sem essa bagagem ou essa base cultural, é mais difícil, porque você tem vários alunos, né? Tem um conjunto de alunos e você precisa, né, seguir ali também um padrão, um parâmetro. Não dá para agir de uma forma com cada um, porque você não tem um tempo para isso também. Então é muito difícil para as escolas, é um desafio que cresce, né, em escala geométrica. A questão é usar também as tecnologias para estimular a leitura. Sim. Então, esse papo do Kindle, por exemplo, e tal. O Kindle, o iPad, por exemplo, ele é muito, muito melhor do que o Kindle para ler um quadrinho, por exemplo. O Kindle ele é horrível para materiais gráficos. Porque eu gostaria de dar, para minha leitura particular, assim, eu não me adaptei ao Kindle. Aí hoje quem usa mais é a minha mãe e a minha namorada. Sim. Em contraponto, eu viajei no ano passado, comprei um iPad mini, que é bem próximo, não é igual, mas é bem próximo de um Kindle. E, porra, ali, cara, aquele acervo que eu te falei... Da Marvel, né? Porra, tem não sei quantos mil quadrinhos. É de tudo que você possa imaginar. De terror, da Marvel, leitura clássica, tem tudo. Mas, Jean, no caso da sua editora, você tem um braço de virtual? A gente tem os e-books, né? Nós temos os e-books, sim. A gente faz. E o lançamento, aí vocês usam também as mídias, a rede social como lançamento, como plataforma de lançamento, eventos também? Sim. Para audiobook, você pensa em algum momento? Audiobook a gente nunca fez, audiobook eu cheguei tem um plano para alguns títulos, não para todos. Tá. Né, fica a sugestão do Arthur, hein? Já deu um feedback. Sim. E assim, a gente já finalizando aqui para entrar numa última, acho que um último braço seu, assim, que eu vejo, que eu acompanho do seu trabalho como artista e também performer, né? Acho que em alguns momentos eu sinto que você trabalha a visão do corpo, a presença do corpo, não só no teatro, mas a sua presença, a sua persona com o corpo, com as roupas ou com as performances múltiplas como artista múltiplo. Você continua trabalhando com algumas performances de, por exemplo, vestimentas ou figurinos ou personagens que você ainda mostra de uma forma assim na tua vida artística mesmo, nesse caso? Deixa eu ver se eu consigo entender. As suas performances que eu vejo assim no Instagram, às vezes suas fotos, são fotos, são imagens artísticas. Sim. Isso também faz parte do Jean. Sim. De hoje. Sim. Ainda faz e como é que eu vou te falar sobre isso?
A boca, eu tô brincando. Não, eu tenho muito interesse dentro do teatro com o corpo. E eu acho que assim, desde a questão do nu, para mim, ele tem uma importância. Como é que eu vou te falar sobre isso? Mais do que trabalhar a questão do figurino ou de como o corpo funciona e tal, a desmoralização do corpo. Ou tirar a imoralidade do corpo. Era isso que eu queria chegar. Tirar a imoralidade do corpo. Eu acho que o corpo, ele é uma coisa, ele é um traço nosso tão bonito. Eu acho que nós colocamos tantas camadas, tantas couraças no nosso corpo, que eu tento, na minha vida artística e na minha vida social, o tempo todo bater nessa tecla de que gente, é só um corpo, é só um corpo, é só uma parte nossa, é como a gente se apresenta para o mundo também. Porque você fala, pegando assim, imagino eu que você dá aula também de teatro, alguma coisa do tipo, nesse sentido. Não só isso, é a vista do corpo que fica escondido. E como você pode mostrar de outras formas. Por exemplo, é raro, eu entrei nisso porque eu vejo, para mim é raro. Por mais contatos que eu tenho assim, com vários artistas de todas as casas, né? A gente não vê muito a performance do corpo. A pessoa mostrar o seu corpo em performances e de uma maneira mais desconstruída. Então eu achei interessante. Esse é um traço seu que me é muito interessante. É um traço que eu gosto de trabalhar. Desde quando a gente trabalha no teatro, né, nas minhas produções, o nosso trabalho é muito físico, né? Mesmo na comédia, você vai lembrar do Esse Homem, é uma peça que a gente sai muito cansado porque ela é muito física. Mas também eu já fiz performances como drag, né? Então, que também é uma forma de desconstruir esse corpo, né? O masculino do nosso corpo, de trazer essas outras vertentes. A questão do nu. Então, são vertentes que, para mim, não deveriam estar à parte do trabalho artístico. Sempre me incomodou muito artistas que têm um pudor com o próprio corpo. Ou essa loucura que a gente enfrenta de põe botox, faz harmonização, tira isso, põe aquilo. E que os corpos vão ficando iguais, né? E que o bonito é justamente os corpos diferentes. Né? E que a gente possa... Não é uma coisa tão simples de falar, né, Gus? Assim, é um tema... E você me pegou de surpresa. Né? Mas assim... percebi. Mas que é muito importante. Mas eu trouxe mesmo porque é raro. E eu encontrar um artista que, de fato, trabalhe isso de uma maneira desconstruída e pura e natural, e bem natural, porque o que me chama a atenção é isso, né? Nas imagens que eu já vi, nos vídeos, é a naturalidade com que você apresentou isso. Isso me marcou muito, né? Um dos traços seus de personalidade, de arte. Então isso, e por isso que eu trouxe, para ver como é que isso ainda faz parte do seu que é algo que você quer também registrar, porque é um momento seu da sua vida, nessa fase. Isso é interessante. Só para poder... Me inspirou também, me inspirou muito também. Eu fico feliz, porque é uma coisa que realmente me pegou de surpresa agora. Mas, só para resumir, para a gente também... que a gente entra numa outra vertente aí. Muita. Mas, o corpo, para mim, ele também tem muita relação com a maneira com que eu me relaciono afetivamente com as pessoas e da maneira com que eu acredito que deveria ser a nossa forma de se relacionar. Eu acho que nós deveríamos ser mais livres na nossa maneira de se mostrar ao mundo e de se expressar ao mundo. Seja como artistas, seja como pessoas. Eu acredito
piamente e gostaria de colocar isso de forma mais em prática, que nós regramos muito os nossos próprios corpos e os corpos dos outros, sabe? Desde quando nós estamos num relacionamento e o outro parece que se torna uma propriedade sua, até o fato de que parece que o seu corpo não te pertence mais porque você são colocadas tantas camadas e tantas coisas que você tem que cumprir. E eu, de uma forma muito despretensiosa, eu tento falar sobre isso, sabe? Assim, de também provocar um pouco, de questionar um pouco também isso. E eu já recebi muitas mensagens bem mal educadas com relação a algumas coisas. E eu faço questão de dizer, olha, o que demais tem aí, né? O que você está vendo além? Né? Assim, ou até mesmo quando fala de outra pessoa, não sei quem essa pessoa mostra tal coisa. E daí? Então é um pouco, eu por acho aí, isso mas... interessantíssimo. Isso é ser artista, isso me chama a atenção para esse sentido. Do ser artista, do que faz realmente consigo mesmo, com a sua imagem, seu corpo. Isso acho que é inspirador mesmo. Legal. Gostei muito desse papo. Queria ficar mais tempo, mais tempo aqui. Agora a gente vai tomar cerveja. Para a parte da cerveja. E acho que a gente viu bastante coisa aqui interessante. Conhecemos alguns dos seus lados, né, das suas fases, né? Fases da lua, do Jean. E estou muito satisfeito. Quero te agradecer demais a tua presença aqui. Tá aqui no nosso papo do Artflix. Que você volte quando lançar o seu livro lá, não só volte, favor. como se inscreva lá no canal também. Assista os outros episódios. Isso aí. Isso é uma coisa importante. Isso aí. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o like. Coloca aquele grupo lá que o pessoal só coloca foto de cachorro, de periquito, de papagaio. Coloca lá também no grupo da academia, tá bom? Ajuda a gente, é de graça. Isso. E é isso. Gente, Querido, muito obrigado. Obrigado demais adorei, pela sua participação aqui no Jean, Artflix. obrigado. Valeu, pessoal. Não Até esqueça de o se inscrever. próximo. Pode deixar. Isso aí.